volta com o nosso programa Estilo de Vida. Vamos falar agora sobre alergias, vamos falar agora sobre problemas respiratórios e o que tudo isso tem a ver com o meio ambiente. Você já ouviu falar na medicina ambiental? Bom, se você ainda não ouviu, você vai saber tudo agora no Estilo de Vida, até porque esse tipo de medicina é conhecido em outros países. Mas agora em Manaus vai ser a cidade que vai sediar o primeiro congresso de medicina ambiental. E você vai saber tudo isso agora no Estilo de Vida, no quadro ABC da Saúde. Frente pra ti. Para falar sobre o assunto, nós trouxemos um especialista em alergia e também em medicina ambiental, Dr. Gilberto de Paula. Não é o meu primo, mas bem que eu gostaria, porque é uma pessoa inteligente que vai buscar tantas soluções para as pessoas que estão com problemas respiratórios. Muito bom. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Patrícia. Muito gentileza da tua parte. Doutor, vamos falar sobre medicina ambiental. O que é esse tipo de medicina? Patrícia, medicina ambiental é uma visão de medicina, é um campo da medicina que coloca a questão da saúde na conexão entre ambiente e o ser humano. Então, no século passado, nós médicos ficamos muito focados na questão de tratar, digamos, os sintomas e a causa das doenças, focando nos agentes que causam doença, né? Hoje, a tendência é nós tentarmos ver isso daí de uma maneira mais ampla, no sentido de entender quais são os fatores do ambiente que estão determinando essas doenças, porque além de ser uma coisa mais fácil de você trabalhar, você afastar as causas, né? Trabalhar de uma maneira preventiva, é uma coisa mais barata, né? Você trabalhar dessa maneira. Quando o senhor fala assim alergia e fala também problemas respiratórios, lembramos logo dos inúmeros remédios que são receitados pelos médicos quando a pessoa tem um problema como esse, que é um problema muito sério, que às vezes está aquém do que você gostaria. Você está no momento, você está num horário de lazer e de repente você tem ali algum tipo de problema. Essa medicina em relação ao meio ambiente, o que ela traz diferente para essa pessoa que tem essa mesma alergia, hein, doutor Gilberto? Olha, Patrícia, veja bem, quando a gente tem uma crise de alergia, por exemplo, é muito bom a gente poder contar com os recursos que a indústria farmacêutica tem a nos oferecer, né? Se você tem um quadro de alergia muito forte, você precisa ir no pronto-socorro, você ter os antihistamínicos, você ter os antialérgicos, você ter corticoide, pode salvar a vida da pessoa. O problema maior é quando você começa a ter os sintomas de alergia e eles ficam te acompanhando no dia a dia, né? E você precisa ficar utilizando esses remédios por um longo período da tua vida e aí nesse sentido a coisa já não é uma relação boa. Passa a ser uma coisa ruim, porque esses remédios podem gerar problemas de efeitos colaterais a longo prazo. Então o ideal é que você investigue essa causa, né? No Brasil e no mundo, os alergistas formais, eles trabalham tentando investigar isso daí. Acontece que a visão da medicina ambiental ela vai muito mais além do que você simplesmente usar os remédios antialérgicos e usar as vacinas. Ela vai um pouco mais além. Ela foca na questão de você identificar quais são os fatores no ambiente que estão determinando a alergia e educar as pessoas a evitar esses fatores através da compreensão de que a higiene do local que você trabalha, a higiene da sua casa, a higiene da escola que a pessoa trabalha, passa a ter uma importância muito mais, assim, muito destacada nessa questão. Então você vê, por exemplo, todo mundo se preocupa com a certificação de ar de interiores de indústria. Mas hoje, por exemplo, o funcionário público, eu tenho vários no consultório, eles estão indefesos, eles não estão sem defesa em relação a isso. Então você vê muito funcionário público com problema de alergia porque a qualidade de ar de interiores das instituições públicas, ela não é certificada, né? A qualidade de ar de interiores das escolas não é certificada. Então você acaba tendo um ambiente favorável às pessoas desenvolverem alergias e infecções, entende? Então é uma mudança do paradigma de você considerar que é um indivíduo que está doente. Muitas vezes o que acontece é que o meio que ele está vivendo é que está doente, ou seja, a casa dele pode estar doente, e isso você verifica muitas vezes quando você vê assim, você tem uma criança que tem alergia, você tem um pai que tem alergia, você tem uma mãe e um outro irmão. Peraí, todo mundo com alergia nessa casa, Patrícia? Então o problema não é da família, é da casa, né? É da casa, né? Se você for tratar todo mundo nessa perspectiva, claro, você vai tratar, mas o custo disso é muito alto e acaba que você não vai dar um resultado satisfatório para isso.
Agora, doutor, quando se fala assim alergia, lembramos logo, né, dos especialistas que sempre falam: troque as capas do travesseiro, troque a capa do sofá, tire a cortina, tire os bichinhos de pelúcia. Quando as crianças tem todas essas regrinhas básicas, né, para a qualidade de vida. Algumas pessoas acham que não tem nada a ver isso aí com a história. Eu tomando um remedinho e mantendo o chão da minha casa limpo, eu já posso melhorar. Não é bem assim, né, doutor? Não, Patrícia, essa questão é muito importante. Essa questão do controle ambiental em casa, eu diria que ela pode ser, a importância dela pode ir de 30% a 70%. Em alguns casos, pode ser o ponto-chave para você curar uma pessoa. É muito frequente nós vermos pessoas com asma, por exemplo, e essas pessoas tomando altas dosagens de medicamento, e às vezes tomando vacina, e você vai investigar e você vê que essas pessoas não estão seguindo as orientações que muitas vezes foram dadas para o médico que está tratando dela, e é por isso que elas não conseguem melhorar. Aqui em Manaus nós temos um problema muito grande com fungo. Muitas pessoas, principalmente no inverno, têm seus problemas respiratórios agravados por causa dos fungos. E às vezes a pessoa tem uma pequena infiltração no forro da casa e ela não valoriza aquilo. E às vezes aquela pequena infiltração faz uma diferença muito grande para ela. Aqui em Manaus existem casas em que as casas estão com um morcego nos seus forros. E o morcego, as fezes do morcego, acabam gerando fungo dentro da casa. Muita gente tem problema de pombo dentro do forro de casa. Isso também causa problema de saúde respiratória. Então, essa questão que você está falando aí, ela é fundamental. Eu diria assim, o encapamento do colchão e do travesseiro, para quem tem alergia. Mesmo que você não saiba, que você não tenha ido a um médico para definir que tipo de alergia você tem, o encapamento do colchão e do travesseiro pode trazer um benefício para você. Até 30% a 70%, em alguns casos, quando a pessoa só tem alergia a ácaro, 100% de resultado na melhora dos problemas respiratórios. Ok, você já assistiu o programa Estilo de Vida, e para você que quer entrar em contato com o nosso programa é muito fácil. Você pode ligar 3216-5574. 3216-5574, pode fazer sua pergunta ao vivo, ou vamos anotar sua pergunta e vamos fazer aqui para o Dr. Gilberto, esse que é especialista em alergia e também em medicina ambiental. Vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho eu estou de volta.